Que você seja tremendamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Você sabe que é muito importante esse momento que você recebe a palavra. São 15 minutos aqui que nós oramos juntos. Mas ainda mais importante do que isso é você ter um tempo com Deus, sabe? Porque veja bem, imagine o seguinte, que você tem um tempo com o seu filho, com a sua filha, só diante da televisão, só na hora de comer em família, em alguns momentos. Mas no momento realmente que o teu filho abre o coração para você, e você pode ouvir o seu filho ou sua filha, é a hora que está só vocês dois, não tem ninguém perto. E aí devagarinho ele vai conversando e abre o coração para você. Da mesma forma é o Espírito de Deus. Jesus disse que nós devemos então, quando queremos falar com Deus, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Porque o nosso Pai que nos vê em secreto ouvirá as nossas orações e atenderá aos nossos pedidos. Então, você percebe o desejo do Senhor de ter um tempo só conosco. Hoje você vê que infelizmente o celular toma a nossa atenção. Mesmo que você está sozinho no quarto com o celular na mão, você acaba não tendo toda a sua atenção para aquele momento que você está vivendo. Então, se você quer receber o Espírito Santo, ouvir a voz dele e ter um relacionamento com ele, não, eu ia falar desenvolver, mas quando você fala em desenvolver é uma coisa tão complexa, né? É relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento é você falar com a pessoa fala com você. É você perceber o sentimento da pessoa, a pessoa perceber o seu sentimento. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. Às vezes a gente mistifica muito a coisa, complica muito. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz amizade, ele se entristece, ele fala, ele fica bravo, ele fica feliz. Ele luta por você, ele intercede por você. Esse é o Espírito Santo. E falando então da presença do Espírito Santo na vida das pessoas, a gente vê no livro de Atos constantemente o Espírito Santo dirigindo os apóstolos. Então eu separei alguns versículos aqui, vamos ver se eu consigo passar alguns para vocês, falando a princípio de Filipe e um homem, um etíope da alta graduação, né, que ele era tesoureiro da rainha lá da Etiópia. Então ele tinha ido para Israel, da Etiópia para Israel, para participar de um evento judaico como os judeus faziam. Provavelmente esse homem deveria ser filho de judeus ou criado de alguma maneira. Ele se converteu ao judaísmo e ele era uma pessoa realmente assim rica, poderosa. No entanto, que ele tinha os pergaminhos da Bíblia nas suas mãos, copiadas, coisas assim que hoje valeria assim como uma casa própria para alguém, né? Algo de alto valor estimado. Então, além dele ser muito rico, ele também tinha esse conhecimento, tinha uma reverência ao Senhor e estudava a Bíblia. E voltando para o caminho, indo de volta para a casa dele, ele lia um texto da Bíblia. Então, a Bíblia diz que vamos ver aqui. A Bíblia diz aqui no versículo 29 do capítulo 8 que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Na verdade, antes, né, da carruagem, né? Antes, lá atrás, no versículo 26, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Você veja que o Senhor usou algo para falar com Felipe. Algumas traduções falam espírito, outras traduções falam anjo. E ele foi. No caminho dele passava essa carruagem. Quando Felipe viu a carruagem, o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha. E ele foi lá perto da carruagem, correndo, e viu que o homem lia e perguntou para o homem: você entende o que você está lendo? Talvez Felipe não sabia ler também. Né? Não sabia ler. O homem lia, mas ele não sabia ler. E ele disse: como eu vou saber se ninguém me explica? E ele sentou do lado da carruagem, seguindo o caminho. Foram. E Felipe então estava ali
ensinando o homem o que estava escrito, falou de Jesus ao ponto do batismo, e quando chegou ali perto de uma poça d'água, perto de um lago que era apto para batizar, então Felipe batizou aquele homem e ele seguiu o seu caminho, agora com o Espírito Santo. O Espírito Santo dirigiu Felipe, disse no coração de Felipe, vá lá, batizou, e depois algo que aconteceu surpreendente. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades. Ele foi teletransportado. Algo maravilhoso, porque estava no início da igreja, né? Nós não temos outro relato histórico, a não ser alguns relatos que possam acontecer, mas na Bíblia nós temos esse relato. Quer dizer, o Espírito Santo, por causa de uma alma que provavelmente ganhou milhares depois lá na Etiópia, levou o evangelho lá para a Etiópia, né? Provavelmente esse homem depois se encontrou com alguma igreja, provavelmente ele continuou, porque o propósito de Deus não era só isso. Mas Felipe ouviu a voz do Espírito Santo, ele ouviu a voz, né? Ele foi dirigido, e isso é maravilhoso. Nós temos uma outra situação aqui, em Atos capítulo 16, versículo 6, que os discípulos estavam pregando, Paulo estava pregando, e diz o texto assim: e percorreram, vamos lá, e percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que interessante. Não era plano de Deus que a palavra fosse pregada a toda criatura? Era. Mas naquele momento o Espírito Santo tinha um outro propósito para outra região. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite Paulo teve uma visão, a qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi o que aconteceu. Imediatamente fomos para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então eles queriam anunciar o Evangelho num lugar. Projetaram um lugar, mas não eram homens guiados, não eram homens cheios, sim, mas eram homens. Mas a vontade do Espírito Santo e a urgência do Espírito Santo é que eles fossem para outro lugar. Então o Espírito Santo por 2 vezes disse para não irem lá. Olha lá, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, chegando em um lugar, tentaram ir para outro, mas o Espírito não permitiu. Provavelmente o Espírito falou no coração, colocou uma tristeza, ou falou não vá, fique, ou algum acontecimento e que eles entenderam que não eram para ir. E à noite eles tiveram um sonho e foram. Então você viu como que é a direção do Espírito Santo, como Deus fala. Ele fala através de sonhos, mas você não tem dúvidas através daqueles sonhos. Você percebe que os sonhos, quando o sonho é gerado pelo Espírito ou não, é gerado por Deus ou não, ou é da sua mente, né? Ou é um tormento do diabo. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles percebem na sua vida. Então, o Espírito Santo dirigia esses homens, assim como também quer nos dirigir. Faça isso, não faça aquilo. Este relacionamento não é para você. Esta pessoa não é para você. Este emprego não é para você. Você, se você tem o Espírito de Deus, você percebe dentro de você que aquilo não é para você. E aí então você parte para outra coisa. Você faz outra coisa. Você parte para outra situação. E se aquela situação também não for bom para você e não for a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo vai falar: olha, isso não é bom para você. Talvez você pediu um emprego, o Senhor te deu um emprego por alguns anos, não significa que você vai aposentar lá, mas em algum momento o Senhor disse: vá para outro emprego. Talvez você pediu uma empresa e o Senhor te deu uma empresa, mas em algum momento o Espírito do Senhor te disse: vá para outra empresa.
monte outra empresa, feche essa. Então, a cada momento, a nossa vida é guiada por Ele. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você precisa estar atento, porque Ele fala. A partir do momento que você não ouve a voz do Espírito Santo, você começa a fazer as coisas que vão dar errado na sua vida. Todo relacionamento de Deus te leva perto de Deus. Todo relacionamento humano te leva longe de Deus. Quantas vezes eu vi as meninas, os meninos aí, emocionalmente querendo ter alguém, querendo se envolver com alguém, e aí essa pessoa vai lá e se envolve com alguém que não é da fé. O que é mais fácil? Trazer essa pessoa para a fé ou levar o da fé para o mundo? Levar o da fé do mundo. Por quê? Porque aquela pessoa que acha que está na fé, que já está se envolvendo com alguém que não é da fé, já está se envolvendo por carência, por necessidades físicas, emocionais. Então, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? É que você ouça a voz do Espírito Santo e não seja dirigido pelo seu coração, mas pelo Espírito Santo. Nós temos um outro texto aqui, vamos ver aqui em Atos, capítulos 21, né? O Senhor fala aqui para Paulo, Atos 21:4. Naquela cidade onde encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito, eles disseram a Paulo que não fossem para Jerusalém. Quer dizer, eles foram avisados pelo Espírito que Paulo em Jerusalém seria preso. E aí eles falaram para Paulo: Paulo, você vai ser preso, não vai. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo estava confortando aqueles irmãos, dizendo que Paulo seria preso. Porém, era necessário que Paulo fosse preso e fosse para Roma e levasse a palavra e chegasse no imperador. Porém, o Espírito Santo estava confortando o coração daqueles irmãos e eles falaram: não vá. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus dizia: eu vou ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos falavam: imagina. Pedro falava: não, Senhor, que não vá. Quer dizer, o Espírito avisava, mas eles não aceitavam o que o Espírito estava falando. Então é importante, porque às vezes o Espírito do Senhor vai falar no nosso coração e nós não vamos aceitar. Então é importante que você esteja buscando em oração e compreenda, porque algumas coisas que o Espírito Santo nos prepara é para que possamos estar confortados em esperar. Às vezes uma morte, às vezes uma situação de uma luta que você vai passar, de uma dificuldade com alguém que não está, podemos dizer assim, esperado, uma perseguição, né? Que você não espera, mas o Espírito Santo vai lá e ele te prepara. Olha, fulano vai te trair. Olha, essa pessoa aqui vai te perseguir. Olha, você vai enfrentar um momento de dificuldade, uma doença, uma crise, mas eu estou com você. Eu estou com você, não perca a sua fé. Quer dizer, o Espírito ele não está colocando isso na sua vida. Não é isso, mas ele está te ajudando no momento de dificuldade que você vai passar. Então, o Espírito Santo, ele nos dirige a todo momento, né? Deixa eu passar um outro texto aqui para você. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós estamos. Já estamos há algum tempo aqui. Ixi, já até passou o tempo. Mas vamos lá, vamos mais. Só para aprender mais um pouquinho, tá bom? O texto continua dizendo aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Logo depois do batismo, que Jesus recebeu o Espírito Santo, na verdade ele já tinha, mas foi como se fosse uma simbologia que nós também recebemos o Espírito Santo quando cremos em Cristo. Naquele momento, Jesus levantou e foi conduzido ao deserto. Para qual função? Para ser tentado pelo diabo. Pastor, mas por que o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Porque naquele momento o Senhor Jesus iniciaria o seu ministério. Ele ficou 30 anos
esperando o momento certo. E no momento certo, ele iria iniciar o seu ministério por 3 anos e meio. Iria pregar e depois seria morto e ressuscitaria. Então, a palavra de Deus nos diz que o Espírito levou, por quê? Para justamente apresentar o inimigo, né? Prepará-lo. Mas o Espírito foi com Jesus. O Espírito não foi sozinho. Era necessário que Jesus enfrentasse e conhecesse o seu inimigo. Mas o Espírito foi com ele. É importante que você entenda isso. Nos momentos da sua vida, dos problemas que você tem que enfrentar, das situações que você precisa lutar, não significa que você está sozinho. Jesus tinha uma missão, mas o Espírito estava com ele. Jesus tinha um propósito, mas o Espírito estava com ele. E da mesma forma que o Espírito estava com ele, o Espírito também está comigo e está com você. Da mesma maneira que o Espírito levou Jesus a enfrentar o seu inimigo, o Espírito também leva-nos a enfrentar e não fugir dos nossos inimigos. E você vê que Jesus, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois que ele teve um encontro com o inimigo. Então ele ficou na presença de Deus 40 dias e 40 noites e chegou-se em espírito diante do inimigo, talvez já quase morrendo, quase desfalecendo, talvez meio morto, né? Vai saber. Nós não sabemos, porque uma pessoa não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né? Então nós não sabemos. Mas o mais importante é que você está sabendo o quê? É que o Espírito estava com Jesus, é o mesmo Espírito que está com você. Então, se você quer vencer, você precisa permitir que o Espírito de Deus te guie. Como está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Pastor, como que eu vou vencer a minha carne? Eu gosto de mentir, eu tenho facilidade de falar mal das pessoas, eu tenho facilidade de ter pensamentos maliciosos. Se eu tiver oportunidade, eu passo para trás uma pessoa no negócio. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou me prostituir. Se uma mulher me der bola, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair o meu marido. Eu sou malicioso, eu gosto de estar no meio da malícia, eu gosto de estar no meio da bebedeira. Como eu vou mudar? Pastor, eu tenho pensamentos, eu gosto de ver pornografia, eu tenho vários pensamentos, mesmo assim eu estou na igreja. Mesmo assim, um dia eu falei em línguas, um dia eu recebi esse espírito que você está falando. Mas como que você vai vencer? Como está escrito aqui em Gálatas 5,16. Vivam em espírito e vocês não satisfarão o desejo da carne. Ou seja, deixe que o Espírito Santo guie vocês e você não vai fazer aquilo que a carne ordena que você faça. Como que o Espírito Santo me guia, pastor? Como que o Espírito Santo ele me dirige? Como ele me guia? Olha, na medida que você tem o quê? Relacionamento com o Espírito de Deus. Na medida que você está aqui, você está tendo relacionamento. Na medida que você está orando, você está tendo relacionamento. Na medida que você vai na igreja, você está tendo relacionamento. Na medida que você canta, você tem relacionamento. Que você lê um salmo em voz alta, em espírito, você tem relacionamento. Na medida que você está sozinho, andando, contemplando a natureza, desligado do mundo, é o momento que Deus vai falar com você. No momento em que as vozes da sua mente elas se acalmam, é o momento que o Espírito vai falar no seu coração. Então, esse tipo de relacionamento você só tem sozinho com Deus ou em comunhão com a igreja. Não existe você ter um relacionamento com o Espírito Santo com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. E você tomando cerveja, bebendo, porque tira a sua consciência, né? Por que nós não tomamos? Porque tira a sua consciência. Você não consegue discernir nem
os instintos naturais, muito menos ouvir e perceber o reino espiritual, porque o Espírito Santo fala dentro do seu coração. Então você quer viver, se dedique, eleve os seus pensamentos, corte toda a negatividade da sua vida, que você vai viver em espírito. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero orar rapidinho com você. Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar neste coração, possa fazer morada e possa discernir, meu Deus, os pensamentos, as intenções do coração humano. Neste momento eu te peço que o teu Espírito Santo venha dirigir as nossas vidas, que possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito, que essa pessoa receba agora o teu Espírito Santo, e se ela ainda não recebeu, que ela seja cheia do Espírito Santo. Meu Deus, que ela possa ouvir a palavra, guardar a palavra, testemunhar da palavra. É isso, meu Pai, que nós pedimos agora, crendo que o Senhor está presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continue no seu relacionamento, aperte aí curtir, clique em compartilhar, copiar link, abra o WhatsApp e envia esse link nos seus grupos, não canse de enviar, tá bom? Que será bênção em nome do Senhor Jesus. Fique firme aí, dia 28, 29 e 30, nós temos então a nossa festa de aniversário da igreja, a nossa conferência do poder do Espírito Santo. Eu quero que você ore por isso, esteja presente e leve alguém com você também, tá bom? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus e até mais.